Caríssimos irmãos, aqui no Santuário da Vida, presentes nesta Santa Missa, e também os irmãos que nos acompanham pelos mais diversos meios de transmissão. Nos últimos domingos, o Evangelho, a Palavra de Deus, vem apresentando à comunidade cristã de sempre o que é essencial na vivência da nossa fé. Hoje é muito claro para nós que o Senhor apresenta uma compreensão além da letra sobre a lei de Deus e realmente dita a nós como deve ser a nossa conduta, a partir da obediência à lei de Deus, estabelecendo uma relação de amizade pura e santa com Deus e uma relação de convivência justa, ordenada santamente a partir da lei de Deus, que garante a todos, sem exceção, vida e vida em plenitude. No livro do Eclesiástico, escrito por volta de 200 anos antes do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor sagrado Jesus Ben Sirac está preocupado com os jovens da comunidade de Israel. O que acontecia? Convivendo com povos estrangeiros, deixaram-se seduzir pelas influências da filosofia grega e das filosofias e modas pagãs. Assim, os judeus ortodoxos, os mais velhos, aqueles que viviam a fé corretamente, preocupam-se porque Deus nos apresenta dois caminhos: um caminho de vida, um caminho de santidade e de realização plena para a nossa humanidade na vida terrena, porém um caminho de grandes exigências e de grande renúncia. Porém, aquele que se dispõe à amizade com Deus, aquele que se dispõe a viver fielmente a fé e a fidelidade a Deus, nunca falta a graça, nunca falta o olhar paterno e carinhoso de Deus. O outro caminho é o caminho das paixões. O outro caminho é o caminho dos instintos e da idolatria do bem-estar e do prazer. Assim, o autor sagrado chama a atenção dos mais jovens. Não podemos de modo algum desviar-nos do caminho da vida. Por mais exigente que seja, é o caminho de realização plena para a nossa humanidade, pois é o caminho da comunhão com Deus. Amados, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. A gente que vive de ouvir as pessoas, escutamos constantemente o lamento de pais, avós e famílias. Os filhos, enquanto estavam no colo dos pais, vinham para a igreja. Cresceram, ganharam autonomia e deixaram a igreja. A pergunta que tenho feito às famílias, aos casais: onde foi que, em algum momento, deixamos crescer à vontade, sem o ensinamento, pelo próprio testemunho de vida, daquilo que é certo, correto e justo, isto é, da sabedoria que vem do alto, da palavra de Deus, que exige tudo, mas em recompensa para aqueles que são fiéis, oferece a vida e vida em plenitude. É preciso mais do que nunca recobrarmos a consciência dos compromissos assumidos no batismo de nossas crianças, educar na fé, ensinar a fé da igreja e, com o testemunho de vida, acima de tudo, ensinar ao amor a Deus, a todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, porque estes dois mandamentos resumem toda a lei de Deus. E isto não é algo que acontece de forma espontânea, pois não nascemos prontos. É preciso pai, é preciso mãe, é preciso igreja assumindo a responsabilidade de ensinar o caminho da vida, que é o caminho da fé.
Não podemos mais nos dar ao direito de passar mais tempo considerando normal o abandono dos nossos jovens à fé, o abandono daqueles que deveriam aprender em casa o caminho da fidelidade. É claro que seremos todos cobrados pelas responsabilidades que assumimos com o Senhor. Portanto, é tempo de evangelizar as nossas famílias. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o santo apóstolo encontra-se numa realidade difícil. Ali também, muitos cristãos vindos do paganismo estavam, de alguma forma, se esquivando da ortodoxia da fé, se esquivando do compromisso de viver a fé corretamente. Assim, estavam apegando-se demais a personalidades conhecidas daquela época. São Paulo muito claramente fala-nos do mistério da fé que foi revelada em plenitude no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito claro para nós. Não foram as personalidades conhecidas deste mundo que deram a vida por nós na cruz, muito pelo contrário. O único que morreu por nós foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único que morreu por nós foi realmente o nosso Deus, porque todos os outros que viessem a dar a vida por nós, seria vão, porque o único Deus é o Senhor e foi a sua vida que venceu a morte, que foi nos dada no santo batismo. Assim, não podemos de maneira nenhuma equiparar ou colocar como que equivalentes a fé em Cristo e a amizade, o afeto ou o apego a qualquer outro. De maneira nenhuma podemos atribuir a qualquer personalidade neste mundo a fé, a obediência e a adoração que só se deve a nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós percebemos nos dias de hoje que qualquer um pode dizer qualquer coisa, ainda mais nas redes e nas mídias, como estão livres e tendencionadas politicamente. É preciso discernir quem é o único Senhor, quem tem palavra de vida e de verdade, e renunciar a todo e qualquer outro apego, a toda e qualquer outra referência de personalidades que venham a tomar o lugar de Cristo no nosso coração e na nossa vida. É questão de fé e deve ser uma decisão de vida. No Evangelho de São Mateus, nós recebemos em plenitude a sabedoria que vem do alto, a compreensão da obediência à lei, além da lei que verdadeiramente salva. Vejam, com relação aos 10 mandamentos, Jesus não aboliu uma vírgula sequer da lei de Deus, mas a cumpriu plenamente na sua cruz. Então, o ensinamento do Senhor ensina-nos a obediência por amor. É proibido matar, porém, o cristão, como Cristo na cruz, vai além, porque tem gente que se gaba de nunca ter matado, mas é indiferente ao valor da vida, ao valor ou à dignidade do semelhante e do próximo. Tanto quem fere a carne, matando, quanto quem ofende o irmão, são culpados em juízo. Quem fere a carne tem tempo de arrepender-se neste mundo, se sujeita-se às leis quando são realmente legítimas e pune quem peca contra a vida. Quem fere a dignidade do irmão com um xingamento, com sentimentos de ira e de raiva, este vai ter tempo de arrepender-se neste mundo? Não. Tanto quem mata quanto quem ofende o irmão, se não se arrepende, serão condenados ao inferno. É proibido adulterar, mas é preciso compreender. As pessoas vêm justificando-se muitas vezes na relação conjugal,
Amor, mas não aconteceu nada. Amor, foi só uma conversa. Muito disso hoje facilitado pelas redes sociais, onde tudo parece privado, mas não é. Ora, apenas uma conversa, a conversa que expressou sentimentos e desejos por pessoas com quem não tem compromisso pelo santo matrimônio. Então não chegou ao ato do adultério, mas adulterou em pensamento, adulterou no coração. Não chegou ao ato do adultério, mas uma troca de olhares, de repente muda um percurso ou qualquer outra ação para estar perto de pessoas com malícia, com segunda intenção e até desejo carnal. Caiu em adultério, e isso é tão grave quanto o próprio ato do adultério. Diga-se de passagem que o pecado, antes de ser cometido, ele é pensado, ele é desejado, arquitetado, e nem sempre chega ao ato, mas o pecado já vem consumindo a alma. É proibido jurar falso. Atenção, quanto ao falso testemunho, não podemos jurar por nada neste mundo, porque nada nos pertence. Nada neste mundo pode valer a vida eterna. Assim, nós devemos viver a coerência de fé de tal maneira que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, e é a coerência de vida que vai ser então a nossa resposta a qualquer acusação neste mundo. Cuidado com a fofoca. A fofoca é falar daquilo que ouviu, mas nunca viu. Falso testemunho. Ah, padre, mas comentar não é julgar. Não, de maneira nenhuma. A melhor maneira de tratar o erro do outro é calar-se. E testemunho de vida e correção fraterna e principalmente a autoridade da igreja entre os irmãos para colocar todos no caminho certo. A nenhum de nós é dado o direito de jurar. Nós somos pessoas de fé e a nossa palavra deve ser de verdade sempre. Imploremos ao Senhor na oração pessoal. Eu aconselho a oração do Santo Terço todos os dias. Imploremos ao Senhor o dom da fortaleza para resistirmos a todas as tentações que vêm então para nos roubar de Cristo ou nos tirar do caminho da verdade da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.